E aí, meu amor, tudo bem com você? Vamos dar continuidade à consideração deste livro, A Revolução dos Bichos, que através de uma historinha dos bichos numa fazenda, o autor George Orwell vai explicar como se implanta o câncer do socialismo, do comunismo nas pessoas. É interessante que, embora tenha centenas de anos, o modo operandi é sempre o mesmo, é sempre a mesma argumentativa, é sempre o mesmo estilo de ação. Vamos começar o capítulo 4. No fim do verão, as notícias sobre o que aconteceu na Fazenda dos Animais tinham se espalhado por metade do condado. Todos os dias, Snowball e Napoleão despachavam bandos e pombos com a instrução de se misturarem aos animais das fazendas vizinhas, contarem a história da Revolução e ensinarem a eles a música Animais da Inglaterra. O Sr. Jones passara a maior parte desse período na taberna Leão Ruivo, em Willingdon, reclamando para quem quisesse ouvir sobre a injustiça monstruosa que havia sofrido ao ser expulso de sua propriedade por um bando de bichos inúteis. Os outros fazendeiros se solidarizaram em um primeiro momento, mas no início não deram muita ajuda. Em seu íntimo, cada um secretamente perguntava se não poderia, de algum modo, tirar vantagem do infortúnio de Jones. Foi uma sorte que os donos das terras vizinhas da Fazenda dos Animais estivessem permanentemente brigados. Uma delas, chamada Foxwood, era grande, abandonada, antiga, tomada pelo mato, com todos os pastos gastos e as plantações em petição de miséria. O dono, o Sr. Pigington, era um cavalheiro de modos afáveis que passava a maior parte do tempo pescando ou caçando conforme a estação. Outra propriedade, que se chamava Pinfield, era menor e mais bem cuidado. O proprietário, o Sr. Frederick, um homem bruto, astuto, vivia envolvido em processos, com fama de sempre se sair bem em negociações difíceis. Esses dois se detestavam tanto que era difícil concordarem sobre alguma coisa, mesmo quando na defesa dos próprios interesses. Apesar disso, ambos ficaram igualmente assustados com a rebelião na Fazenda dos Animais e muito ansiosos para impedir que seus próprios bichos soubessem dela. No começo deram risada, fingindo desprezo pela ideia de animais gerenciarem sozinhos uma fazenda. A coisa toda estaria terminada em 15 dias, apostaram. Diziam que os bichos da Fazenda Solar insistiam em chamá-la de Fazenda Solar, não toleravam o nome Fazenda dos Animais, brigavam continuamente e caminhavam depressa para a morte por falta de comida. Passou, os animais evidentemente não morreram de fome. Frederick e Pilkington mudaram o discurso e começaram a falar sobre a crueldade terrível que agora florescia na Fazenda dos Animais. Dizia-se que os bichos de lá praticavam canibalismo, torturavam-se uns aos outros com ferraduras em brasa e compartilhavam as fêmeas. Este era resultado de rebelar-se contra as leis da natureza, diziam Frederick e Pilkington. No entanto, essas histórias nunca foram levadas totalmente a sério. Boatos sobre uma fazenda maravilhosa, de onde seres humanos tinham sido expulsos e os animais cuidavam dos próprios assuntos, continuaram a circular de forma vaga e distorcida. E ao longo daquele ano, uma onda de rebeliões varreu o campo. Touros que sempre tinham sido dóceis subitamente se tornaram selvagens. Ovelhas quebraram as cercas dos canteiros e devoraram os trevos. Vacas chutaram o balde. Os cavalos de caça refugavam diante das cercas e atiraram os cavaleiros para o lado de lá. Acima de tudo, a melodia e até a letra de Animais da Inglaterra eram agora conhecidas em todos os lugares. Havia se espalhado a uma velocidade espantosa. Os seres humanos não continham a raiva quando ouviam a canção, embora fingisse considerá-la apenas ridícula. Não conseguiam entender, diziam, como até mesmo bichos se dignavam a cantar uma bobagem tão desprezível. Qualquer animal flagrado cantando aquela música era açoitado na mesma hora. Mesmo assim, ela era irreprimível. Os melros a assoviavam nas cercas, os pombos a arrulhavam nos olmos. Ela penetrava no estrondo dos martelos das ferrarias e na melodia dos sinos das igrejas. E quando os seres humanos a ouviam, tremiam em segredo, percebendo na letra a profecia de sua futura desgraça. No início do outono, quando o milho estava cortado e ensacado, parte dele até debulhada,
uma revoada de pombos se aproximou rodopiando e pousou no pátio da fazenda dos animais na mais selvagem agitação. Jones e todos os homens dele, com mais meia dúzia vindo de Foxwood e Pinfield, tinham cruzado o portão de 5 barras e subiam a trilha que levava à fazenda. Todos carregavam bastões, exceto Jones, que marchava na frente empunhando uma arma. Obviamente, eles tentavam retomar a fazenda. Aquilo já era esperado fazia bastante tempo, e todos os preparativos tinham sido feitos. Snowball, que em um livro antigo encontrado na sede havia estudado a história das campanhas militares do imperador romano Júlio César, estava encarregado das operações de defesa. Deu suas ordens bem depressa e em poucos minutos todos os animais estavam em posição. Conforme os seres humanos se aproximavam das construções da fazenda, Snowball lançou seu primeiro ataque. Todos os pombos, que somavam 35, voavam de um lado para o outro por cima das cabeças dos homens, e de lá de cima defecaram sobre eles. Enquanto os homens lidavam com aquilo, os gansos, que até então estavam escondidos atrás da sede, chegaram correndo e começaram a bicar violentamente as panturrilhas humanas. Aquilo, porém, era apenas uma pequena manobra para provocá-los e criar um pouco de confusão, e os homens facilmente os afastaram com os bastões. Snowball lançou então a segunda frente de ataque. Muriel, Benjamin e todas as ovelhas, com Snowball à frente, avançaram contra eles, empurrando-os e batendo de todos os lados, enquanto Benjamin se virou de costas e os atingiu com os cascos. No entanto, mais uma vez os homens, com seus bastões e botas reforçadas com metal, foram mais fortes do que os bichos. De repente, a um guincho de Snowball, que era o sinal para a retirada, todos os animais fizeram meia volta, cruzaram o portão e correram para o pátio. Os homens deram um grito de triunfo. De acordo com o que tinham imaginado, viram os inimigos fugindo, os perseguiram desordenadamente. Isso era exatamente o que Snowball queria. Assim que todos alcançaram o fundo do pátio, os 3 cavalos, as 3 vacas e o restante dos porcos que estavam de tocaia no curral apareceram de repente às costas deles e os interceptaram. Snowball então deu o sinal para o ataque. Ele mesmo partiu direto contra Jones. Jones o viu se aproximando, ergueu a arma e disparou. As balas provocaram riscos de sangue nas costas de Snowball e uma ovelha tombou morta. Sem um instante de hesitação, Snowball lançou seus 100 quilos contra as pernas de Jones, que rodopiou e caiu sobre um monte de esterco. A arma saiu voando de suas mãos. Mas o espetáculo mais aterrorizante de todos foi Boxer, empinado nas patas traseiras, atacando com os grandes cascos dianteiros como se fosse um garanhão. Seu primeiro golpe atingiu um cavalariço de Foxwood na cabeça e o lançou sem vida na lama. Diante daquela cena, vários homens largaram os bastões e tentaram fugir, tomados pelo pânico. No momento seguinte, os animais juntos os perseguiam. Os humanos corriam em círculos pelo pátio. Foram chifrados, chutados, mordidos, pisoteados. Não houve um só animal na fazenda que não se vingasse deles da própria maneira. Saltou de um telhado para os ombros do vaqueiro e fincou as garras em sua nuca, arrancando-lhe gritos medonhos. Assim que a abertura da passagem ficou livre, os homens se sentiram mais do que felizes em correr para fora dali e fugir para a estrada. Sim, 5 minutos após a invasão, eles estavam vergonhosamente batendo em retirada pelo mesmo caminho usado na ida, com um bando de gansos bicando suas panturrilhas ao longo de toda a fuga. Todos os homens foram embora, exceto um. Lá atrás no pátio, Boxer apalpava com a pata o cavalariço cuja cabeça estava afundada na lama, tentando girá-lo. O rapaz não se mexia. Está morto, anunciou Boxer pesaroso. Eu não tive intenção de acabar com ele. Esqueci que estava usando ferraduras. Mas quem vai acreditar que não fiz isso de propósito? Nada de sentimentalismos, camarada, respondeu Snowball, com as feridas ainda vertendo sangue. Guerra é guerra. Ser humano bom é ser humano morto. Não tenho nenhum desejo de acabar com uma vida, nem mesmo com uma vida humana, disse Boxer, e seus olhos estavam cheios de lágrimas.
Onde está Molly? Perguntou alguém. Molly realmente não se encontrava ali. Por um momento, todos ficaram bem alarmados, com receio de que os homens a tivessem ferido de algum modo, ou mesmo a levado embora. No fim, porém, ela foi encontrada escondida em sua baía, com a cabeça enfiada no meio do feno. Fugira assim que ouvira a arma disparar. Voltaram da procura por ela foi apenas para descobrir que o cavalariço, que de fato estava apenas desmaiado, tinha se recuperado e dado no pé. Os animais se reuniram na maior agitação, cada um em altos brados, contando os próprios feitos na batalha. Imediatamente improvisou-se uma celebração pela vitória. A bandeira foi hasteada e Animais da Inglaterra foi entoado várias e várias vezes. A ovelha que fora morta recebeu um enterro solene, um arbusto espinheiro foi plantado em sua sepultura. Junto à cova, Snowball fez um pequeno discurso, no qual enfatizou a importância de todos os bichos estarem prontos para morrer pela fazenda dos animais, se fosse necessário. Eles decidiram, por unanimidade, criar uma condecoração militar, Herói Animal, primeira categoria, conferida ali mesmo a Snowball e a Boxer. A condecoração consistia de uma medalha de latão, na verdade, velhos pedaços de metal tirados dos cabrestos encontrados na sala dos arreios, a ser usada nos domingos e feriados. Foi instituída também a Herói Animal, segunda categoria, conferida posteriormente à ovelha morta. Houve muito debate quanto ao nome que a batalha deveria receber. No fim, foi chamada de Batalha do Estábulo, por ter sido lá que a emboscada havia começado. A arma do Sr. Jones foi encontrada afundada na lama e sabia-se que havia estoque de munição na sede da fazenda. Ficou decidido que ela seria instalada na base do mastro da bandeira, como uma peça de artilharia, e que seria disparada 2 vezes ao ano, uma em 12 de outubro, aniversário da Batalha do Estábulo, e outra no solstício de verão, aniversário da Revolução. Assim terminamos o capítulo 4, com a vitória dos animais. Mas conta, o que você achou desse capítulo? Não tem muito o que comentar, né? Fica passando um filme na minha cabeça. As pessoas que invadem propriedades alheias, que destroem plantações, que se isso fosse a coisa mais natural e mais correta da face da terra. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito disso. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, né? Aperte aqui o botãozinho inscrever-se e também o sino das notificações, tá bom?